quinta-feira, 5 de dezembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira da primeira semana do Advento, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21, e depois versículos de 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Meu querido irmão, minha querida irmã, poucas coisas repete Jesus com tanta ênfase no Evangelho, como a afirmação de que ele veio para cumprir a vontade do Pai que está nos céus, e que não tem outro alimento nem outra preocupação a não ser o de cumprir a vontade do Pai. Se todo discípulo perfeito será como o seu mestre, nós também devemos pôr nosso empenho em imitar Jesus, aceitando e fazendo a vontade do Pai Celestial. Mas no Evangelho, Jesus nos ensina que não é suficiente uma superficial ou teórica aceitação da palavra do Pai, e sim que se exige o cumprimento prático e real da vontade divina. Para pertencer ao reino, não basta invocar o Senhor, mesmo que se faça com fé viva. É preciso cumprir a vontade divina, acomodando nossa vida aos princípios estabelecidos por Jesus Cristo. No Antigo Testamento, já encontramos uma página de Jeremias semelhante a esta, falando do culto autêntico, diz o profeta: Não vos fieis em palavras enganadoras semelhantes a estas. Templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, permitirei que permaneçais nesse lugar, nessa terra que dei a vossos pais por todos os séculos. Não basta que você aceite Jesus como seu mestre, se você não põe logo em prática seus ensinamentos. Se você não vive a palavra e a verdade do Senhor, Jesus o adverte contra um cristianismo simplesmente de fórmulas ou de aceitação superficial de verdades e dogmas, que não chegam, porém, a se tornarem vida. Jesus reforça a doutrina que acaba de expor com uma comparação com a qual anima os ouvintes a pôr em prática os ensinamentos que lhes acaba de propor. A chuva, os rios, os ventos, as tormentas são imagens que representam as dificuldades de todo o gênero que se apresentarão ao homem crente e que ele deverá vencer para manter firme o edifício espiritual de sua vida cristã. Os elementos empregados na parábola têm um sentido alegórico, e assim, as chuvas são as tentações carnais, os rios são as tentações da avareza, os ventos apresentam-se como as tentações da soberba, e por mais alegórica e acomodatícia que seja esta aplicação, indica muito bem toda a espécie de perigos e dificuldades que o cristão vai encontrando em sua vida, se quer ser fiel em tudo às exigências do Evangelho e que não são fáceis de cumprir. A santidade não consiste em dizer, mas em fazer, não em parecer, mas em ser. O princípio de toda a perfeição é cumprir fielmente a vontade de Deus. Por fim, rezemos. Despertai, Senhor, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus,
desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.